Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal, dê um joinha e compartilhe com os amigos. Vamos começar a aula. Termoquímica. Exercício de lei de Hess. Um passo do processo de produção de ferro metálico, Fe sólido, é a redução do óxido ferroso, FeO, com monóxido de carbono, CO. Então, nós temos aqui na reação o óxido ferroso reagindo com monóxido de carbono, formando o ferro sólido, ferro metálico, e gás carbônico. E o exercício quer saber qual é o ΔH dessa reação. Então, quer saber o X, portanto, o ΔH. Utilizando as equações termoquímicas abaixo e baseando-se na lei de Hess, assinale a alternativa que indique o valor mais próximo de X, portanto, o valor do ΔH da reação que ele quer encontrar. Bom, segundo Hess, não importa quantas reações intermediárias nós tenhamos, se a soma dessas reações intermediárias der a reação que nós estamos querendo encontrar, o ΔH das reações intermediárias, portanto, a soma do ΔH dessas reações intermediárias, vai ser o ΔH da reação que queremos encontrar. Então, vamos calcular e vamos ver qual é a alternativa correta para esse exercício. Aqui nós temos a reação que queremos encontrar como resposta e reações intermediárias. Como devemos começar o exercício? Bom, primeiro a gente olha os reagentes e produtos que estão na reação que queremos encontrar. E agora vamos olhar nas reações intermediárias para identificar a substância química que esteja nela e que apareça na reação que nós queremos encontrar. E esse reagente ou produto, eles devem estar do mesmo lado da reação, portanto, do mesmo lado da seta, que indica a reação química, e na mesma quantidade. Né? Do mesmo lado e na mesma quantidade. Se não estiver do mesmo lado, nós inverteremos a reação inteira. O reagente passa a ser produto, o produto passa a ser reagente. E inverte, inclusive, o sinal do ΔH. Se ele é positivo, ele passa a ser negativo. Se a reação não estiver na mesma quantidade, nós deveremos multiplicar essa reação inteira para que essa substância que nós identificamos na reação que queremos achar como resposta, que fique com a mesma quantidade. Tá? Mas quando multiplicar, eu vou ter que multiplicar a reação inteira, inclusive o ΔH. Bom, vamos começar. Então, nós identificamos que aqui na primeira substância, na questão que nós queremos encontrar na reação, nós temos o ferro sólido, tá? O ferro metálico, na segunda parte dela, que é o produto. Nessa reação intermediária, nessa primeira reação, nós também temos o ferro metálico como produto. Só que ele tem 2 mols e na reação que nós queremos encontrar tem um só. Então, depois nós vamos ver isso e, se precisar, a gente divide a reação inteira, tá? Mas vamos fazer isso depois. Vamos identificar outras coisas. Né? Eu vejo que nessa primeira reação eu tenho ferro, o Fe2O3, como reagente, um mol só dele. E ele não aparece na minha reação que eu quero como resposta. Então, ele vai ter que ser eliminado no decorrer do processo. Eu olho aqui na terceira reação, agora como produto, eu encontro a mesma substância, o F2O3. Então, provavelmente, mais para frente, nós vamos cancelar esses dois. Só que na primeira reação eu tenho um mol só, e nessa eu tenho 3. Então, não vai dar para simplificar 1 com 3. Ainda vai ter uma sobra. E não aparece lá na resposta final. Então, eu vou ter que eliminar ela por completo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse ferro, o Fe2O3 daqui, da primeira reação, em 3 mols também.
Então, nós vamos multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3, eu vou multiplicar a reação inteira. E eu estou multiplicando por 3 porque eu quero 3 mols dele para depois eu cancelar com esse daqui, já que ele não aparece na resposta. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 1, 3 mols dele. 3 vezes 3, 9 mols do CO. 3 vezes 2, 6 mols do ferro. E 3 vezes 3, 9 mols do CO2. E lembrando que eu multiplico a reação toda, inclusive o ΔH. Então, 3 vezes 25 vai dar menos 75. Mantém o sinal, já que eu não inverti a reação. Então, o sinal mantém. Então, agora eu já tenho a reação multiplicada por 3. Então, essa é a reação que eu vou ter agora. Agora, continuando a análise. Vamos olhar a outra reação. Eu tenho ferro FeO, ele aparece na minha resposta. Então, está do mesmo lado. Então, por enquanto, está correto. A única coisa que nós estamos vendo é que eu tenho 3 mols dele e na resposta eu tenho um só. Isso vamos deixar para o final, para na hora que eu somar as 3 reações, aí eu vou me preocupar em arrumar essa quantidade. Ok? Bom, eu tenho aqui Fe3O4, que não aparece na resposta final, Eu tenho ele nessa segunda reação, 1 mol só. E na terceira reação, eu tenho ele agora como reagente, portanto, do outro lado da seta, que indica a reação química, só que eu tenho 2 mols dele. E se ele não aparece na resposta, eu vou ter que cancelar ele também no decorrer do processo. Então, já vamos deixar isso nas mesmas quantidades. Então, vamos multiplicar essa reação todinha por 2, para que eu passe a ter 2 mols do Fe3O4 e que fique igual à quantidade da reação 3. Então, vamos multiplicar a reação 2 por 2. Então, 2 vezes 3, 6 FeO. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 do Fe3O4, que é o que me interessa para poder cancelar mais para frente. 2 vezes 1, 2 do CO. E, inclusive, o ΔH, tá? Que vai ficar menos 72 kJ. Então, essa é a reação que nós vamos ter agora. A segunda reação, eu já tenho ela do lado certo, porque eu vou cancelar esse, né, vamos cancelar os outros, e no final a gente vai ver que ela já vai ficar toda cancelada como a gente precisa, né? Ela vai se cancelar, eu não preciso inverter nada, está tudo do lado certo. Tá? Se depois a gente precisar mexer, a gente volta e mexe nela. Tá? Se não, por enquanto ela fica assim. Vamos ver como que vai ficar. Vamos somar e ver se a gente consegue cancelar tudo para que suma todos que estão aqui nela. Porque já que CO2 não aparece nesse membro, né, desse lado da equação, como reagente. Então, provavelmente ele vai ter que ser cancelado. O CO não aparece desse lado. Então, provavelmente ele vai ser cancelado. E eu não vou inverter, porque senão eu não consigo cancelar o Fe3O4, porque ele vai estar do mesmo lado se eu inverter ela. Então, vamos deixar essa reação, por enquanto, do jeito que ela está. Então, só copiei ela novamente. Bom, aqui nós temos as 3 reações que nós tínhamos na página anterior, tá? Inclusive com a resposta que a gente quer. Então, vamos somar. E vamos ver se todo mundo vai se cancelar, para que na hora que eu somar essas 3 reações, ela ficar igual à resposta. Então, os 2 Fe3O4 cancela com este. Os 3 Fe2O3 se cancela com este.
2 CO2 com 1 CO2, nós temos 3 CO2. Ele vai cancelar 3 daqui. Nós temos 9 no produto. Então, 3 no reagente, 9 no produto. Então, nós vamos cancelar 3. Ainda sobram 6 CO2. 2 CO com mais 1 CO, nós temos 3 COs no produto. E nós temos 9 no reagente. Então, os 3 que estão no produto vão cancelar 3 daqui. Ainda sobram 6. Então, agora vamos somar o que sobrou. A gente já cancelou todo mundo que era possível cancelar. Agora vamos ver o que sobrou. Sobrou 6 FeO mais 6 CO. Aqui 6 ferros e 6 CO2. Tá? E o ΔH, que é o que eu quero, se a gente observar, eu tenho a mesma reação que eu quero na resposta, só que ela está toda multiplicada por 6. Então, nós já percebemos que nós vamos ter que dividir essa resposta por 6, tá? Para ter a resposta que a gente quer. Mas primeiro vamos calcular o ΔH, porque lembra, se eu vou dividir a reação inteira por 6, para chegar na resposta que eu quero, vamos dividir o ΔH também. Isso vale tanto para multiplicar, quanto se eu precisar dividir. Então, ΔH igual a soma dos 3. Este, menos 75, mais menos 72, mais 47. Tá? Lembrando que o sinal de positivo aqui manda manter o sinal do número. Então, vai ficar negativo. Então, eu vou ter que menos 75, menos 72, mais 47. Portanto, vai dar ΔH igual a menos 100 kJ. O ΔH é negativo, significa que a reação é exotérmica, portanto, ela libera calor. Aqui nós temos a reação da página anterior, né, que é a reação final. O resultado da soma das 3 reações intermediárias. E aí nós observamos que, para estar igual à resposta que o problema quer, eu tenho que dividir essa reação por 6. Tá? Se eu dividir por 6, vai ficar igualzinho de cima. Um de cada substância. Tá? Então, vamos dividir ela por 6 e não esquecer que a gente divide, inclusive, o ΔH. Então, dividindo essa reação por 6, nós vamos ter a reação idêntica à que foi pedida no problema. Tá? E o ΔH agora é de menos 16,6 kJ. Portanto, a alternativa correta, lembrando que ele pede o valor mais próximo de x, é menos 17 kJ, letra A. Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Um bom estudo e espero ter ajudado.